Oi, aqui é a Sami, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Agora são exatamente 1h da manhã de uma segunda e eu estou de folga, então tô tranquila. Gente, vocês lembram que eu tinha falado pra vocês que o quê? A dona aqui, né, do pátio onde a minha casa se encontra, ela resolveu vender o lugar, né, todo. E ela queria que as pessoas fossem embora daqui, lógico, pra ela poder vender. O dono do prédio ao lado ofereceu um valor pra ela pelo espaço todo. E como eu tinha contado pra vocês, então eu comecei a falar pra todo mundo que eu conhecia que eu estava precisando de um lugar pra morar, porque, gente, eu já falei pra vocês, aqui não é muito fácil de alugar casa, porque é muita gente vindo morar aqui e muito pouco lugar pra alugar, basicamente. E então, acontecem muitas coisas como preços abusivos, e é abusivo mesmo, sabe? Tipo, fora da realidade. Um salário mínimo aqui é em torno de uns 800 euros. Eu não vou falar o valor exato porque eu não me lembro, mas é em torno disso. Deixa eu até tirar dúvida com a minha Bixby, porque ela é uma amiga artificial que trabalha para todos os Samsungs. Eu tenho, assim, uma coisa da memória, sabe? Então, às vezes eu preciso ter certeza. E a Bixby vai me ajudar muito nisso. Eu esqueci o que eu tava falando. Hi, Bixby. Hi, Bixby. Qual o salário mínimo atual em Portugal? Parcialmente nublado, com máxima de 35 graus e mínima de 23. Bixby, eu tô te mostrando pro pessoal, não me faz passar vergonha, vamos tentar de novo. Hi, Bixby. Qual o salário mínimo em Portugal? Parcialmente nublado, com temperatura Hi, Bixby. Tu não é uma pessoa inteligente? Essa informação não procede. Como posso te ajudar? Salário mínimo em Portugal. Segundo este site aqui, tá? Então a culpa é deste site se estiver errado. O salário mínimo atual com efeito a partir de 1º de janeiro de 2023. Então tá, 760. Só que eu vou acreditar nisso aqui, porque não é muito mais que isso não é muito menos. Chutei uns 800, mas... Então vocês imaginam, gente, para alugar uma casa aqui, como tem a escassez, o que acontece quando tem escassez de alguma coisa? Quem tem o ouro, e aí a pessoa explora, né, este ouro, o que fazendo ele ficar muito caro. E isso tá acontecendo muito aqui em Portugal, nas casas. Por exemplo, tem casa que é um T1, que no caso é tipo um... Seria um kitnet, não. Kitnet é um T0. Tipo, um T1 é uma casa com um quarto. Coisa de 800 euros. Aí que tá. Se o salário é 760, 800 euros por um T1, no caso, é mais que teu salário, né? Então, assim, tu basicamente tem que achar alguém pra dividir desesperadamente. Só que é um T1, então alguém vai ter que dormir na sala. Ou tu vai ter que dividir o quarto com alguém. Se tu quiser conseguir pagar 400 euros pra morar ali, mais luz, água, é sobre essa parte que eu acho que muitas pessoas que vêm iludida. Porque eu não vejo as pessoas falarem sobre isso, sobre alugar aqui, é esta realidade. Muita gente que vem pra cá tem que alugar um quarto, porque só consegue alugar um quarto. E sabe o que é alugar um quarto na casa de uma pessoa estranha? Que muitas vezes não é tão legal quanto tu gostaria. Às vezes é uma pessoa narcisista, às vezes é uma pessoa egoísta, às vezes é uma pessoa egocêntrica e vai fazer da tua vida um inferno, mesmo tu pagando o aluguel deste quarto. Detalhe, o aluguel do quarto às vezes é 400 euros. Dependendo do lugar pode ser menos, tipo 300. 200 e poucos, mas 200 e poucos é muito longe, muito mesmo longe daqui da onde eu moro, tá? Tanto que desconheço. Mas eu sei que há, porque eu já vi alguns conhecidos que moram mais longe, muito mais longe daqui, assim, que às vezes, por exemplo, sei lá, por exemplo, não me lembro, Olhão, talvez mais pra longe, conseguia pagar 280 por um quarto, mas a gente é um quarto. Penso assim, a gente é um indivíduo, né? E como indivíduo, todo mundo quer ter a sua liberdade, a sua casa, seu espaço. Então, todo mundo aqui quer trabalhar para ter suas coisas e não para sair da sua casa no Brasil ou em outro lugar para vir morar na casa de alguém. Todo mundo luta para ter o seu espaço. Não sei como é que eles vão resolver isso, porque eles ainda têm muito incentivo, né, da imigração, o que para quem tá vindo é ótimo, mas eles não estão cuidando do fato de que as pessoas têm que vir para algum lugar, né? Elas têm que ter um suporte quando chegarem aqui, sabe? Qual o plano? E uma coisa que acontece muito aqui, que eu acho fora da realidade, porque a minha mãe me ensinou a ter respeito pelo espaço dos outros e a liberdade dos outros, né? Minha liberdade acaba quando a do outro começa. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Se calhar é por isso que eu sou uma boa inquilina.
Mas o que acontece é que muitas dessas pessoas que já vieram pra cá, passaram muita dificuldade e enfim conseguiram, sabe? Porque tem gente que ainda tá aí morando em quarto e tal, porque não deu certo, né? Não conseguiu ainda achar, não deu certo assim de achar um lugar, entendeu? E às vezes tem umas pessoas que acharam, enfim, acharam seu espaçozinho, às vezes seu T1, né? Um quarto, uma sala e uma cozinha. Só que o fato é que as pessoas que estão vindo tem aquele pensamento de que as pessoas que estão aqui e tem uma casa que não mora ninguém, tá liberado pra entrar, entendeu? Tem obrigação de alugar a sala e o que quiser. Só que assim, as pessoas têm que ter noção de que você tá começando agora. Essa pessoa já começou há muito tempo, já passou muito trabalho e agora ela tá tendo a liberdade dela de ter a casa dela. Então assim, quando eu vejo pessoas vindo e achando que a outra pessoa tem uma obrigação de alugar a sua sala, tu tem a obrigação de botar um indivíduo dormir no teu sofá. Eu olho aquilo assim, ó, eu fico. Porque realmente tem muita gente, inclusive aqui, que acha que a pessoa tem. Bem assim, por exemplo, eu tô pra sair daqui. Agora eu já não sei porque eles, né, decidiram não vender, mas muita gente diz assim, tá, e por que tu não vai morar na casa da tua amiga? Eu falei, porque ela não quer alugar pra alguém. Talvez se eu não achar um lugar, eu até fique uns dias na casa dela, na sala dela, mas uns dias desesperadamente correndo atrás de achar um lugar pra morar, porque eu sei que ela quer morar na casa dela sozinha. E ela tem todo o direito de conseguir ter essa, sabe, esse desejo realizado, assim como eu, quando eu tiver a minha casa, eu quero ter sim o meu espaço. Eu não quero ficar alugando pra pessoas, não quero ficar colocando camas, a não ser que isso seja um negócio pra mim, um bom negócio pra mim, porque todo mundo aqui tá em busca dos seus, de se realizar. Aí tu pensa, na visão da pessoa que, sei lá, tá procurando um lugar, ela pensa assim, nossa, que egoísta aquela fulana de tal que não está alugando. Aí tu fica pensando, então aquela pessoa ela vai ter que ser Deus, aquela pessoa assim que não pensa em si, só pensa nos outros e vive alugando sua casa. Porque é isso, sempre vai ter um precisando, sempre vai ter um conhecido que não tá achando lugar e quer morar em algum lugar. Então assim, tu nunca vai ter tua casa, então. Tua casa é de todo mundo, porque se tu disser não é mal. E eu tô falando isso porque realmente acontece com algumas pessoas que eu conheço que já moram, já têm o seu espaço. Aí fala, é ridículo, gente, se orientem. Tipo, a casa das pessoas aqui, que vem aqui, não é passagem de pessoas, não é passagem de pessoas, tá todo mundo lutando pra ter seu espaço. E a pessoa tem total liberdade de dizer, não, eu aluguei esse espaço porque eu quero morar sozinha. Eu não sou obrigada a alugar minha sala. E eu não consigo acreditar que tem gente que acha mesmo que a pessoa tem essa obrigação, mas tudo bem. Isso é mais uma coisa que tu lida aqui às vezes. Quando tu tá ferrada, tu lida com o fato de estar ferrada. Quando tu tá bem, tu lida com o fato de estar bem. Então, é por isso que eu digo assim, valorize as amizades que te respeitam, que respeitam o teu espaço, tua individualidade, e as outras que querem só tua amizade por alguma conveniência, se afasta dessas pessoas. Não vale a pena pra você, não vale a pena. E com esse aviso do meu senhorio, né, que eles queriam alugar, eu comecei a procurar casa, tipo, que nem uma doida. Eu baixei alguns aplicativos que agora eu posso mostrar pra vocês, porque, como eu falei, eu... Ah, não posso não, porque eu deixei no outro celular. Gente, eu não fui muito inteligente de fazer isso. Eu baixei alguns aplicativos, tipo OLX, Sapo, que não presta pra nada, pelo menos não prestou pra mim, Idealist, tem outras coisas aí que eu baixei pra procurar casa. Aí depois veio o meu senhorio falar comigo pra dizer que eles não iam mais vender, porque parece que o acordo que eles fizeram com a pessoa lá, a pessoa que queria comprar aqui começou a mudar o acordo, que já começou a não ser tão favorável pra eles e eles desistiram. Enfim, baixei todas essas coisas, falei pra todos os meus amigos, né, porque eu fiquei meio preocupada, porque bem ou mal eles disseram que iam vender no final do ano, que dava um tempo pra gente achar. Mas eu sei também que não é só, tipo, a gente fez isso pensando em vocês. Não é, gente, porque eles não podem mandar a gente embora, eles não podem botar a gente pra rua. A gente tem que a gente achar um lugar, entendeu? Eles não podem fazer isso. Esse tempo era importante até pra gente sair direitinho daqui. Só que eles decidiram não vender mais, e aí me comunicaram isso. Eu fiquei mais tranquila, mas não quer dizer que eu não vá sair nunca, entendeu? Eu fiquei aliviada, mas nem tanto, porque eu penso assim, e se o cara vier e der outras opções mais favoráveis, assim? Talvez ela queira vender de novo, e ela venha anunciar de novo que a gente tem que ir embora. Então isso me passou uma insegurança. Aí então eu pensei, olha, não vou mais procurar, mas se aparecer, estarei disponível, né? Só que aí essa conversa ela me falou assim: se tu achar um lugar, tu me avise com antecedência, assim como a gente deixou pra vocês esse tempo pra achar um lugar. Só que o que acontece, gente? Quando tu tá alugando pra alguém, tu tem o tempo do mundo que tu quiser, né? É só tu dizer, olha,
te dou 2, 3 meses, porque tu tá no controle. Agora, quem aluga não tem controle nenhum sobre a outra casa, porque tu tá indo alugar. Então, essa coisa de... Imagina eu dar 6 meses pra ela. Ah, tá, olha, achei uma casa, tá? Que é difícil, todo mundo quer alugar. Então, se achei um apartamento. Vou falar pro dono, né, que falou pra alugar. Então, tu pode me dar 2, 3 meses pra eu poder dar pro meu senhorio? Achar alguém pra pôr aqui na minha casa? Ele só vai dizer assim, ó. No, sorry. E aí vai catar pra outra pessoa, porque é só ele fazer assim, ó, chutou uma pedra e tem alguém querendo alugar a casa dele. Então, não é realidade isso de, ah, tá bom, sim, vou dar um tempão pra vocês. Não existe isso. Então, se eu achar, provavelmente eu vou ter um mês pra entrar na outra casa. Então, é esse o tempo que eu posso dar pra pessoa, não mais que isso. Mas eu fiquei sem ação quando ela falou isso, porque eu pensei, eu sou muito de querer fazer as coisas certas, sabe? Então, quando ela me botou essa pressão, eu me senti pressionada. Mas aí, eu comecei a cavocar aqui na minha mente, sabe? Porque eu esqueço, né? De algumas coisas, normal. Tipo, a tua cachola começa a funcionar e algumas coisas teu cérebro guarda lá, armazena lá nas caixotes que tá escondido. Só que aquilo ficou na minha cabeça dela, falando que eu tinha que dar, que se eu pudesse dar esse tempo pra ela, seria muito bom. Foi meio assim, nessa pressão. Aí eu pensei, meu Deus, quando eu achar uma casa, e agora como é que eu vou fazer pra sair daqui direito, sem magoar ela e sem eu sair perdendo também? Porque se eu der esse tempo, eu perco a casa. A futurista, né? Eu já tava lá na frente preocupada com essa situação que um dia ia ocorrer. Nem sei se vai ocorrer esse ano ou ano que vem, sei lá. Mas aí eu lembrei de uma situação quando eu cheguei aqui, há 2 anos atrás. Não, faz 2 anos já que eu tô aqui. Quase 2 anos, gente. Quando eu cheguei nessa casa, foi até engraçado. A história aqui foi mesmo engraçado. Hoje eu posso contar porque ela já me conhece, ela já confia, já sabe quem eu sou, né? Ela sabe que eu pago as contas direitinho, que eu não dou trabalho, que eu sou uma boa inquilina. Então, assim, hoje eu posso contar essa história pra vocês. Mas, gente, aqui, pra alugar é tão difícil que é tudo por indicação. No início, quando eu cheguei aqui, eu tava no quarto, né? Onde eu morava com duas pessoas que hoje são meus amigos, mas na época eu alugava o quarto na casa deles. Aí eu lembro que eu comecei a falar pros outros, gente, se vocês acharem um T0, que no caso é um kitnet, me avisem, eu tô querendo ter o meu espaço e tal, não aguento mais morar junto, sabe? Porque embora eu goste muito dos meninos hoje, morar com as pessoas não é fácil, porque você tem que lidar com umas personalidades, não quer lidar, entendeu? Às vezes tu adora o teu amigo, mas morar junto com o teu amigo não dá, estraga a amizade, basicamente, sabe? Embora a gente seja perfeitos como amigos, às vezes a gente tem jeitos de ser na casa, tipo, às vezes é mais bagunceiro, o outro é mais limpinho, às vezes o outro é muito caprichoso, tem mais exagerado, o outro não, entende? Essas coisas vai irritando, né, com o passar do tempo. Eu queria muito alugar um T0. A amiga de uma conhecida minha, olha, eu até confundi aqui, mas foi mais ou menos isso. Tava saindo desta casa, um casal de mulheres, e elas moravam aqui. Aqui eles só deixam morar uma pessoa, mas eles cobraram meio que o dobro, e aí elas moravam juntas. Só que não tava dando certo. Tinha muito estresse entre elas e o senhorio, por motivos variados. Só que ela falou que que uma vez, uma das meninas quase entrou assim, de soco com o senhorio, com o senhor, né, que me aluga também. Por uns motivos que eu entendo os dois lados, sabe? Mas eu acho que não precisa partir pra agressão, nada disso. Eu acho que isso é ignorância já, então. Pelo que eu fiquei sabendo da história que ela me contou, ela tinha pego Covid quando ela tava aqui nessa época, e aí tava ela e a namorada, né, com Covid. Só que elas não. Como era o início daquelas coisas do Covid, ninguém sabia qual era a do Covid. Então, aqui o dono, ele, tipo, ele é, sei lá, deve ter uns 50 e poucos anos, então ele não é tão velho assim, né? Ele é bem sadio, mas ele também tem uma mãe que é bem senhora já. E parece que elas queriam poder sair para poder comprar as coisas no mercado, porque não, acho que não tinha ninguém para fazer isso. Elas queriam poder pegar um sol aqui mais na frente, sabe? E hoje, quer dizer, quando tu pega Covid hoje, tu tem total direito de ir ali pegar um sol, porque é necessário, né, inclusive. Só que naquela época eu acho que eles ficaram muito preocupados delas saírem, né, daqui e medo de pegar a Covid também, então disse que elas queriam ali pelo menos pegar um sol, porque elas não aguentavam mais ficar aqui dentro desse quadrado, né? E elas tinham que ficar meio que, sei lá, 14 dias. Então, elas já estavam pirando, então elas só queriam um espacinho no sol. E dá, tem condições de tu sentar ali longe de todo mundo. Só que eles não queriam que elas saíssem. Então, elas saíam igual, iam pegar o sol. E num desses dias, o negócio ficou feio, porque ele falou que elas não podiam sair de casa, porque elas estavam botando em perigo os outros, não sei o quê. E aí que ficou feio. Elas disseram que não. Elas não, acho que uma delas que
Disse, não, eu vou pegar mais um sol, eu preciso do sol também, não aguento mais ficar lá dentro, tô ficando doida. E eu acho que se passaram um pra cima do outro, porque eu não sei a história direito, porque eu não tava aqui pra ver, entendeu? Mas eu tenho uma noção do que deve ter acontecido. Por isso que eu falo que eu entendo os dois lados. Porque eu acho que partir pra briga nunca é uma opção. Mas eu acho que ali faltou um pouco de compreensão de ambos os lados, sabe? Por exemplo, ela precisava mesmo de um espacinho só pra pegar um solzinho, sair um pouco de casa. Eu sei, eu já tive Covid, foi horrível. Eu fiquei 9 dias aqui dentro, preocupada. Só que comigo foi diferente, eu acho que já também não era mais um medo horrível, sabe? E então não foi desse jeito, foi totalmente ao contrário. Inclusive ela me deu até um remédio para dor. Então, comigo foi desse jeito, mas nessa época, em vez deles acharem um meio termo, né? Tipo, bom, vamos escolher um horário para te pegar o sol, assim, nesse horário minha mãe fica dentro de casa, eu também. Tu fica ali um pouquinho, uma meia hora depois sai, sabe? Tipo, achar um acordo. Não. Ela queria fazer da vontade dela, né? Ela queria imperar a vontade dela e ele queria imperar a vontade dele e é isso. Daí quase partiram pra briga, só que isso tá errado, né? Não tem nem o que dizer, mas foi isso, gente, não é tenso. E eu não sei se essa coisa de homem partir pra cima de mulher, eu vou contar uma história no próximo vídeo, pode ser até que, sim, um homem partiu pra cima de mim e por um motivo estúpido em que eu nem tinha culpa, na verdade, tipo, eu vou contar, foi ridículo, só que aquilo me fez ver o porquê que a mulher dele tinha olho roxo às vezes, tinha uns roxão no braço, e aqui tem muita dessas coisas ainda, sabe? Por ser muito machista, igual a Luana Piovani fala, sabe? Ela tem razão. Aqui tem muito machismo. E um deles tu vê nisso aí, de uns homens achar que tem o direito de bater numa mulher, só porque ele tá muito estressado, porque ela tirou ele do sério. Tipo, covardia. Tu sabe, tu bater numa mulher, um homem batendo numa mulher é a mesma coisa que tu bater numa criança. E não é porque a gente é tipo, é questão fisiológica mesmo. Vocês têm muito mais força que uma mulher. Assim como a gente consegue gerar um filho sem morrer e vocês morrem porque não aguentam a dor, é a mesma coisa mulher. Vocês são mais fortes. Então tem que ter essa noção, sabe? Assim como tu não bate numa criança, não espanca uma criança, tu não bate numa mulher. Mas no meu caso, só que aí elas estavam muito desesperadas pra alugar esse lugar, porque elas. Aqui é assim, aqui onde eu moro, pelo menos. Tem outros lugares que também funcionam assim, outros diferentes. Mas aqui, quando tu entra, tu paga o teu aluguel e a calção. A calção é metade do teu aluguel. E essa calção, ela fica presa com a dona. E ela faz uma coisa que eu não acho certo, mas é assim o sistema aqui. Que pelo menos foi que a menina me disse, né? Que ela só daria a calção se ela conseguisse alguém pra pôr aqui. Enfim, não acho que tá certo, porque é o teu dinheiro, tu tá indo embora, tu tem que receber, né? Mas ficou essa pressão entre as duas. E aí ela tava desesperada pra pôr alguém e não tinha ninguém conhecido dela. Então, ela pediu pra amiga, e a amiga falou pra amiga, que falou pra amiga que era minha amiga, entendeu? E aí ela disse, Samia, tem alguém que tá querendo sair de uma casa que é um T0, tu não quer ir lá, só que tu vai ter que fingir que conhece a menina que mora lá. E aí, gente, eu nunca tinha visto as duas na minha vida. Então, assim, foi tenso porque já tinha uma tensão entre as duas e o senhorio. Uma das meninas era mais, sabe, tipo, baixava a guarda, engolia mais, então ela era a que menos estava se incomodando, entre aspas, né? E foi ela que falou assim: olha, a gente vai se encontrar na rua e quando chegar aqui, tu finge que me conhece. Cap, não, falei com ela pelo WhatsApp, chamada de vídeo, né, pra ver quem era. E aí eu falei assim: como é que é teu nome mesmo? E ela falou: é Jo alguma coisa. Só que aquilo ficou na minha cabeça, só o Jo, eu esqueci o resto. Então, ela falou assim, Samia, tu vai bater lá, né, no portão, e vai dizer que tu é minha amiga, tu é amiga da fulana e tal. E aí ela vai deixar tu entrar e tu vai ver a casa e tal, e tu conversa com ela. Aí eu cheguei nervosíssima, porque eu não sabia quem era a Jo, hoje eu sei, né. Então eu bati a porta, e aí a senhora que mora aqui me olhou com uma cara de, assim, toda desconfiada de mim. E eu, oi, tudo bem? Eu sou amiga da... Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Eu, da Jo. E o Jo rezando pra que fosse a inicial do nome dela, né? E tu conhece a mulher dela? Aí eu falei, meu Deus, não. Na hora me veio na cabeça. Na verdade, eu conheço só a Jo mesmo, não conheci ainda a mulher dela, não deu tempo de eu conhecer. Mas conheço muito, conheço super a Jo, somos muito amigas. Ela me olhou com uma cara assim e entra aí, mas ela não podia ter te chamado assim sem me avisar. Porque ela tinha que ter ligado pra mim, ela acha que ela é dona da casa pra ter chamar a qualquer hora. E eu assim, tipo, sem saber nada, sabe, do que tava acontecendo. Eu tinha só vindo conhecer a casa, a Jo me disse pra mim vir, entendeu? E ela tava desse jeito, toda estressada.
Aí eu falei pra ela assim, ai, olha, eu não sei, senhora, eu só vim porque hoje é o horário que eu posso, e ela disse que eu podia vir ver, então, e ela, mas ela não é dona da casa, eu falei, tá bom, mas eu não sabia. Ela ligou pra Jo, chamou a atenção da Jo no telefone, aí eu entrei pra conhecer a casa, aí eu perguntei pra ela qual eram as condições, eu perguntei se eu podia trazer minha mãe pra me visitar, se eu quisesse, tipo, se ela podia ficar umas 2 semanas, quando ela viesse me visitar, ela falou, não, sem visita pra dormir, por assim, não pode, não vai funcionar, e eu falei, eu tô só perguntando pra saber qual é as condições, tá? Não tô dizendo que eu vou fazer isso. Aí eu perguntei pra ela, tá bom, eu ainda moro num quarto, né, de uma pessoa, e eu tenho consideração por essa pessoa e tal, então eu queria saber quanto tempo eu tenho pra sair de lá e vir pra cá. O que que ela me disse? Ah, não, é entrada imediata, porque se for ter que esperar, tem muita gente já querendo ver o quarto, então daí eu vou passar pro próximo. E eu falei, Não, tudo bem, eu tô precisando da casa mesmo, então se não tiver outro jeito eu venho direto, não tem problema, eu já pago esse mês. No outro dia eu vim trazendo as minhas coisas, meus amigos, que hoje são meus amigos, ficaram bem chateados comigo, porque eles acharam que eu saí assim do nada, só que não foi do nada, eu não tive opção, eu tava procurando um lugar, apareceu, ela disse, se tu não entrar, outro entra, então eu vim. Eu lembro que um dos meninos ficou chateado um tempo ainda comigo, e aí eu falei, eu não tinha o que fazer, né, tipo, isso é uma coisa que não tá no meu controle, então eu tive que aceitar que ele ficasse chateado por algo que não tinha o que fazer. Até que depois passou, ele entendeu. E hoje somos best friends. Mas, graças a Deus, eu lembrei desta fala dela, entendeu? Que é, eu queria dar esse tempo para o meu senhorio anterior. E ela falou, não, é entrada imediata, senão tem outras pessoas para ver o quarto, não sei o quê. Então, com essa situação, eu já tinha esquecido. Tinha deixado para trás. Só que quando ela falou que esperava uma consideração minha, que eu deixasse um tempo ela aqui, que eu avisasse ela com antecedência, coisa que não existe, né? Tu descobre o quarto, tu já tem que morar. Quando ela falou isso, minha cabeça ficou tão assim, que eu lembrei dessa cena. E eu falei, olha, fiquei mais leve. Eu pensei, olha, o dia que eu sair daqui, provavelmente vai ser do mesmo jeito, né? Eu vou descobrir um lugar, aí eu vou avisar eles, vou ter pago um mês inteiro, né? Porque aqui tu paga e mora. Então, eles vão saber e eu vou ter que ir, não vai ter como dar muito prazo. Porque eles também não me deram, entendeu? Quando eu entrei. E aí, se ela ficar sentida, eu vou lembrar ela disso. Vou dizer, olha, esse senhorio da próxima casa deu as mesmas condições que a senhora me deu quando eu cheguei aqui, que é, não tem opção, ou entra ou não fica. Aí eu fiquei mais tranquila, porque eu fiquei super pensando com isso, sabe? Como é que eu ia resolver essa situação, porque ai, gente, eu não gosto de ficar com coisa na minha cabeça, senão ela fica aqui matutando e tal, enfim. Eu não gosto mesmo de sair dos lugares mal, sabe? Tipo, se eu sair do trabalho, por mais que não tenha sido tão bom, eu agradeço e eu quero sair do jeito certo, quero trabalhar direito até o último dia. E morando num lugar também é a mesma coisa, mesmo que eu não goste, eu queira ir embora, eu quero sair de um jeito bom, sabe? Sem casos e sentimentos, ressentimentos, sabe? Esse vídeo foi mais pra conversar com vocês sobre essa situação da casa, porque eu falei e nunca mais falei também sobre isso, né? Eu tenho procurado nos sites e eu acho que eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando eu procurando, porque vocês vão ver como é ridículo os preços e como é ridículo as opções às vezes. Porque chega a ponto de uma pessoa dizer assim, olha, um quarto com suíte. Aí tu pensa que o quarto é com suíte porque tem um banheiro, né? Tu vai olhar, a pessoa botou uma cama dentro do banheiro e falou que é o quê? Suíte. E eu não tô brincando. O pior é que eu não tô brincando. Mas enfim, isso fica pro próximo vídeo. Espero que tenham gostado e até o próximo. Tchau!